Como era pra ter perdido? Como que história O Santos é era essa? pra ter perdido. O Santos? Não, o Santos sim. Santos sim. Santos sim. Você tá falando do Corinthians e São Não, Paulo. o jogo São foi... Paulo, o resultado mais justo foi o empate. Foi. Foi ok. Foi ok. O primeiro tempo foi do São Paulo, mas segundo do Corinthians... Não, primeiro foi do Corinthians. Desculpa, primeiro foi do Corinthians e aí depois ficou, entendeu? Isso aí, já São era. Paulo no primeiro tempo, o único lance foi o lance do gol. Exatamente. O Corinthians já tinha perdido O Corinthians algumas perdeu com o oportunidades. Mateuzinho, aquele gol Crespo. incrível na cara do gol. Impressionante. Crespo demorou pra mexer no time. Exatamente. Demorou pra mexer Mas no pelo menos o time. sistema tá legal agora. Ele abriu mão, finalmente, dos 3 zagueiros que não estavam dando certo. Agora, sim. as alterações do Crespo, Demorou. velho... Não, ele demora. Ele mata o time. É que nem o Vojvoda. Eu não entendo, velho, o que ele tem contra o Roleiser. O Roleiser, eu não teria pago o valor que o Santos pagou. Mas já que está... E quando joga bem, no melhor momento do Roleiser no jogo, o Vojvoda vai e tira o cara, velho. Eu juro, eu não consigo entender. Marcos Antônio, talvez tenha pedido pra sair, ok. Tá negociando com o Flamengo, não sei. Mas o cara tá bem no meu campo, você pega e tira o cara, você mata o time, velho. Aliás, até como informação, pelo que me falaram hoje pela manhã, não sei se o PDV também pode confirmar, que o seu Macias não vai mudar nada. O que é um absurdo. É um absurdo. Não vai, lembra que eu comentei contigo? Não vai mudar nada? Absolutamente não, se ele nada. não mudar nada... Aí não adianta nada. É Não piada, vai mudar né? nada a curto prazo. E eu até falei com a minha fama, isso é uma vergonha, não sei o quê, mas não Como vai assim? mexer. Já os mesmos que estavam com o Casares seguem normalmente. Nossa, aí não dá. Aí não até dá. porque, Mas até eu sei porque porque ano de eleição, ele vai lançar a candidatura Macias- para se reeleger. Não, e ele acho tem. que não. Eu acho que ele não Eu vai. acho que viu? ele Será? não, João. Acho que ele não quer. Eu acho Olha. que é isso. Acho Gente, que ele não quer o porque... poder mexe com as pessoas. Mas caiu no colo dele, João. Cuida aí. Colo. Caiu no colo do Stabile e o Stabile vai se Diferente. reeleger. Não, mas o Diferente. Stabile Uai. tinha vontade. É diferente. O Stabile tinha vontade Capri. de assumir. Capri, vou te falar uma Pelo coisa. que eu Arrim Assis. recebi Também de acho, informação, também acho. o Arrim Assis Tá. não quer. Não quer. É, vai Ok. ficar porque tem que ficar ali, porque tem que vai Então- fazer então vou te falar uma mandato coisa. tampão aí. Então vou te falar uma coisa. O Arrim Assis é um sujeito totalmente, até que prove o contrário, limpo, uma carreira brilhante É o que do ramo falam dele. empresarial. É o que falam é o que falam dele. Podem achar coisa que nem Sim. acharam que nem estão tentando achar do Casares. Nunca Podem. ficou estacionado, né? Estacionado ele não fica mesmo, né? Mas o meu ponto de vista é o seguinte, ele nunca foi ninguém publicamente como figura do São Paulo. Concordam comigo ou não? Sim. O torcedor Sim, do São sim. Paulo não tinha a menor ideia, É, até porque o nem sabia que ele existia. O vice-presidente do São Paulo, assim como na maior parte dos clubes, é o quê? É uma figura simbólica. Porque ninguém sabe, ninguém nunca ouviu a voz dele. As pessoas da própria imprensa não sabiam nem como falar o nome do sujeito. Sim. É a Rima Assis. Eu fui descobrir ontem com o Lapola me falando. Eu tava chamando ele de Harry. Como a maior parte Mas da é galera. que parece É a Harry, né? É a Arri. Ri, eu não sabia. Arri- O Arri- Lapola que me corrigiu ontem na Arrimassis. entrevista. Arrimassis. Arrimassis, é isso aí, Arrimassis. Arrimassis. O meu ponto de vista é o seguinte, o cara, por mais que ele tenha 80 anos, totalmente independente financeiramente falando, daqui a pouco, Capriotti, Pretzel, ouvintes da Rádio Bandeirantes e internautas, o poder mexe com o ser humano. O cara que nunca foi uma figura pública, um personagem importante da história do São Paulo perante o torcedor, ele começa a minimamente movimentar. Eu acho que tu tem razão. E aí chega no final do ano, pô, gostei disso aqui, eu- gostei do poder, gostei de ser o cara. E aí lança a candidatura. Eu acho que tu tem razão quando tu fala isso, pelo fato de ele não querer mudar nada. Aí talvez o poder Tá já... entendendo? Aí você tem razão. É isso. Ninguém vai falar por mim aqui. É eu que mando. Isso eu tô concordando contigo. Perfeito. Porque eu acho que ele tem que tirar todo mundo ligado ao Tem que limpar Casares. comunicação, Todo mundo, tudo. limpar dirigentes, Marketing limpar financeiro, base, limpar financeiro, base, tudo isso. viu? Flávio Marques tinha que ter uma mesa Claro, ao lado é ele que tem que ser da o cara sala do da financeiro. presidência. O Vinícius Entendeu? Ramalho tem que ser o diretor de comunicação. Pronto, você tá certo? entendendo? Olha aqui, ó, só um detalhe. O Macias, pelo que eu sei, sabe quantas vezes o Casares falou com ele em 5 anos de gestão? Nenhuma. Chuta. Nenhuma. Nenhuma. Vice-presidente do Casares. O Casares só falava com o Belmonte e com o Carlo Magno. Olha só. Não falava com os vice-presidentes. Só serviu para a eleição dele. Então o seu Macias, quando o seu Macias chega para ler aquela carta e diz assim: eu vou tomar pé da situação porque eu não sei o que tá. Ele falou isso, Ele cara. falou, vou tomar pé Olha da que situação, ponto ficou chegou o feio. São Paulo, pessoal. Ele É. falou isso na sexta-feira. Não, mas o Augusto eu vou Melo, tomar pé é. da situação porque eu não sei o que está Você tem razão. acontecendo. Mas só pra pegar onde é que exemplo. parou o São Paulo Futebol Clube, cara? Vou dar um exemplo aqui, o Augusto Melo, vocês lembram muito bem, antes ele sofreu um impeachment, nós entrevistamos o Armando Mendonça, Sim. que até então era um dos vices-presidentes, ele era o segundo vice do Corinthians, o primeiro era o Stabile, que assumiu com a saída do Augusto, e depois o Armando. O Armando Mendonça, ele é advogado,
E ele falou que os contratos não passavam pela mão dele, como vice do clube, advogado. Que loucura. Pô, se eu tenho um vice que é advogado e não é o meu ramo jurídico, e eu recebo um contrato, qual é a primeira coisa que eu faço? Ok, tem o conselho deliberativo, consultivo, tem questão financeira, mas eu tenho um vice, meu braço direito é advogado, lê esse negócio, vê se tá bom. Pô, Isso é muito grave. O cara nunca pegou um contrato na mão, gente. Isso é Mas grave. isso é típico do futebol brasileiro. Modelo associativo Típico do futebol que eu brasileiro. sou contra. Só Porque- serve pra ganhar a Então, eleição. Só exato. serve pra ganhar a eleição. Mas quando eu nada. falo que esses clubes estão no século XX, vocês não acreditam. Esses clubes não saíram do século XX. Porque no século XX esse modelo dava certo. Tudo bem, então era modelo de sucesso. Hoje, em 2026, século XXI, esse é um modelo que acabou. Não existe mais. Quem insistir nesse modelo vai continuar atrás. E é o caso aí do São Paulo, é o caso do Corinthians. Essa história dos conselhos que não vigiam nada. Os conselhos do São Paulo e do Corinthians colocaram os clubes nesse buraco. Chancelaram isso tudo. Então não adianta, a gente vai ficar aqui, né, enquanto não mudar profundamente essa história, nada disso. Mas olha, o Crespo foi muito bem ontem. O Crespo foi muito bem, porque o Crespo falou, ó, venceu a democracia. E o Crespo, mais importante, ele não fugiu de responder a pergunta que fizeram para ele. Diferentemente do Luciano, que infelizmente a gente sabe que no Brasil o jogador é alienado. O jogador não consegue tratar de assuntos extracampo. Infelizmente. Só quando interessa pra eles. Ah, não tá caindo no raramente, dinheiro, João. exato. Raramente. Porque o Luciano foi perguntar, desse assunto eu não falo. Mas como assim? Como assim, gente? Tava escancarado até o outro dia aí o problema com o presidente do clube. Ele tem todo o direito de não falar. Ele tem todo o direito de não. Mas ele explica, fala, olha, esse é um assunto que eu não quero comentar, eu tenho a minha opinião, mas eu não quero falar sobre isso, pra mim é uma coisa sensível, tá tudo certo, mas eles se isolam de uma maneira que passa a sensação de que eles estão alijados da coisa, que eles estão à parte Mas do tu tá problema. defendendo o Crespo, eu queria te perguntar uma coisa pra ti e pro Capelães. Se tu fosse contratado, se tu fosse contratado pelo Casares por 2 vezes durante a gestão Casares, e na hora que ele cai, tu sai junto por solidariedade? Imagina. Não sai junto. Mas o por Crespo, só- o Crespo... Vocês dois foram contratados pelo Casares 2 vezes. Então, que foi o mas- que aconteceu com o Crespo. Mas foi mandado embora pelo Não. Casares. Também. É. Mas foi repatriado pelo Casares. Ok. Eu sou contratado pelo cara. O cara tá numa situação complicada ali. Mas Eu ali- tô vendo o que tá acontecendo na gestão. Ele cai. Tu sai junto ou tu fica? Então, mas ali fico. ele abraçou o São Paulo, né? Ali Não, o mas Crespo abraçou o São Paulo. eu e não queria o saber a Crespo. opinião de vocês. O Mas Crespo quem- tem que sair ou não Mas tem que sair? quem Então, em sã consciência vai abraçar um cara que tem todos os Então. indícios possíveis contra a sua gestão? Mas tem? Contra Não. ele? Claro que tem. lá internamente tem? E outra, Só se o cara Pretzel. for um alienado. E É outra, só você ler as talvez, notícias. pelo que o Crespo deixou transparecer ali, que é isso, às vezes você é fiel ao Sim, cara que é te isso que eu tô trouxe, dizendo, né? é isso que eu tô sou fiel. dizendo. Mas o Crespo não mostrou Não, isso. Talvez, não mostrou. talvez o Casares pode ter prometido alguma coisa para ele não ter cumprido. O Casares pode ter deixado passar alguma coisa que atrapalhou o trabalho dele junto aos jogadores no clube, porque a O atraso sensação de que salário é o passou... principal, né? O atraso de salário. Isso, então, porque a sensação que passou é exatamente essa. Pô, o cara me trouxe, eu vou ser fiel a ele, que foi o cara que me trouxe aqui. Mas não dá, Capri. Então, O cara é tá isso, o presidente porque do São Paulo provavelmente está sendo acusado Porque de provavelmente o roubar Casares clube. deixou Vocês ele na entenderam mão que de é alguma isso? maneira. Deixou ele Capri, na mão de alguma eu maneira. acho que talvez não tenha deixado nem na mão. Ô Capri, o negócio é o seguinte, o Casares, de novo, ele tem direito à ampla defesa. É sempre importante falar isso. Daqui a Sim. pouco a gente toma um processo, porque os caras não entendem o que a gente fala aqui. Então, para ser o mais claro e transparente, o Casares está sendo acusado. Todos nós podemos ser acusados um dia, investigados também. Só que os indícios, as acusações, são gravíssimas contra a gestão dele, envolvendo ele e envolvendo pessoas contratadas por ele, debaixo do guarda-chuva dele. Então só um imbecil, ou alguém com o rabo muito preso, ou com interesse, hoje defende o Casares. O conselheiro hoje, que apoia o Casares, diante de tudo que está em cima da mesa, que pode ser provado que ele não tem nada a ver, não tem condições. O cara que apoia Júlio Casares hoje, o Casares pode até não ser bandido, safado, ladrão, como muita gente acha, pode até não ser. Mas se ele conseguir provar que ele não é,
ele é um dos gestores mais incompetentes da história do futebol brasileiro, porque tudo aconteceu no São Paulo, Sim. desvios, esquemas e tal, debaixo do nariz dele, pô. E ele não viu? Bom, Ó, Já é o o seguinte, o PDV se- passou pro Pedro Cunha aqui, que talvez o Massis, né, esteja esperando a Assembleia dos Sócios para iniciar as mudanças. Só que vai acontecer o que aconteceu com o Augusto Melo. A Assembleia de Sócios do São Paulo ela vai referendar o que aconteceu sim. no Conselho. Lógico, Claro, lógico. claro. no passar. conselho era É. muito mais E difícil. aí estão achando passou, que o Casares, nesses 30 dias, ainda pode renunciar ainda. Pode ser. Ele pode renunciar Pode ainda. ser. Para manter os Bom, direitos